Pessoal, vamos começar a aula de hoje recapitulando alguns pontos importantes para a hora da prova, né? Aqui essa aula já foi dada, mas como a gente está na véspera da prova, antevéspera da prova, e eu iria fazer isso amanhã, mas acho que vai ficar muito em cima. Vocês têm a oportunidade, pelo menos, de olhar hoje à noite, amanhã, enfim, quem não tiver ao vivo, tá? Sobre estratégias para a gente adotar na hora da prova. Vou ser breve aqui no assunto, para depois a gente começar mais alguns exercícios, ou terminar com mais alguns exercícios de revisão. Estratégias para a hora da prova, né? Então, obviamente que a semana que antecede, como a gente está agora, é importante, tem várias estratégias que dá para adotar, mas a gente está na quarta-feira, a prova é na sexta. Alguns alunos já estão falando que não estão indo mais para a escola, acho uma boa medida, hoje e amanhã, não ir para a escola, ficar tranquilo, ter certeza onde fará a prova, né? Se está tudo certo lá no cartão de inscrição, o nome também, às vezes, se o nome vem errado, precisa mudar, avisar lá, não tem problema nenhum, mas avisar na hora que chega para fazer a prova que ocorreu algum erro ali na inscrição, não tem problema, é possível trocar. E, principalmente, pessoal, levem documento com foto. Eu não lembro exatamente se na PUC precisa, mas não esqueçam, eu, quando era moleque, uma colega minha deixou de fazer a prova de sala, assim, quando eu estava no terceiro, porque ela não tinha levado o RG. Então, levem documento também para não cometer esse erro, esse esquecimento, enfim, não pode acontecer isso. E tem alunos que hoje em dia nem levam mais documento, né? Ou no celular também dá para levar. Caneta só preta, não esqueçam disso. Então, nem adianta levar a caneta azul, porque não vai poder, e nem levem, né, para não correr o risco de marcar com caneta azul as provas e depois não ser corrigidas, tá? Acredito eu, se está lá no edital, na PUC deve funcionar assim, mas nos outros funcionam com certeza. Se no edital está escrito caneta preta, não inventem de fazer a redação de azul, gabarito de azul, que a prova nem corrigida será. Muito, muito cuidado com isso, tá? Aqui, só que está marcado, né? Gerenciar o tempo de prova, então cuidado com isso, né? Na hora do nervosismo, todos nós estamos nervosos, ansiosos nessa hora, e na hora da prova alguns ficam, outros não, mas gerenciar o tempo de prova. Para quem já fez outras provas, isso vai ficando mais fácil, mas às vezes essa é a prova que vocês mais querem, então a tensão é maior, cuidado com o tempo de prova. Pelo que, se for o mesmo padrão dos outros anos, né, apesar de agora mudar essa questão objetiva, é uma prova tranquila de ser feita, rápida de ser feita, não é como quem fez o Enem essa semana e fez dia 3 e fará dia 10 agora, uma prova muito longa, então é uma prova tranquila, o tempo geralmente não é um fator complicador, mas cuidado, né, com o tempo que vai dedicar para as contas, matemáticas e tudo mais, para não perder muito tempo. E, consequentemente, redação também, né? Em relação ao emocional, eu não gosto de mudar muito a rotina dos dias anteriores, né? A sua rotina tem que ser a mesma, então, se você já vem estudando, só diminua um pouquinho, amanhã, principalmente, hoje e amanhã, principalmente amanhã, já para estudar um pouco menos, mas não funciona comigo. Se funcionar com vocês, ótimo. Sair, passear, enfim, né? Mas pode ser. Se quiser, se acha que vai fazer bem ir ao cinema amanhã à noite, amanhã à tarde, bom, né? Porque a bagagem que vocês tiveram até agora não vai mudar absurdamente do dia para a noite. Uma revisão ou outra eu faria, né? Então, tomando ali os principais assuntos, e aqui a gente vai falar um pouquinho disso hoje, os principais, daqui a pouco eu pego a tabela também, que eu acho coisas que quem estiver inseguro vale a pena olhar, tá? São revisões rápidas
e que pode ajudar bastante na hora da prova, porque a probabilidade é grande de cair. Chegar antes ao local da prova, óbvio. Então, de novo, eu gosto sempre salientar, cuidado com o trânsito, né? Às vezes só perto ali, onde chega, perto do local de prova, se forma um trânsitozinho, porque tem muitos pais, muitas pessoas indo, o que não, geralmente não atrapalha, mas cuidado com isso. Conferir o material levado, né? A caneta preta, levar comida e água, não gosto que levem muito, porque senão a gente fica pensando em comer, pensando em beber água, não precisa disso, tá? Aqui são a preparação anterior, o que vocês já deveriam estar fazendo, né? Há um tempo, então não é para agora. Gerenciar o tempo da prova. Cada um deve ter a sua estratégia, né? A melhor ordem que é para você. Os alunos, eu recebi principalmente essa semana, mas sempre vão me perguntando qual que é o melhor caminho. E a semana passada e essa, alguns alunos já relataram que preferem começar e da questão 1 até o final. Eu também muitas vezes fiz isso. Alguns preferem começar pela, pela parte que mais lhe agrada, né? E depois não, porque pela parte que menos agrada no final, porque está mais descansado. Cada um tem que ter a sua estratégia, não tentem decidir lá na hora, porque isso pode prejudicar. Uma questão aqui que a gente pode pensar, isso daqui é uma ideia de planejamento, tá? Que aí cada um teria que escolher se é mais adequado ou não. Fazer questões mais rápidas primeiro e depois as mais lentas. Então, questões menores, geografia, história, biologia, que vai ser super importante, são mais rápidas, né? E as mais lentas, aquelas que envolverem conta, matemática, física, a parte da química que envolve conta, são questões mais lentas, ou uma de português que tiver um texto para ler antes, né? Então são questões mais lentas, é uma opção também a ser adotada, tá? E aqui, alternar matérias rápidas e demoradas também é uma possibilidade. Valide aqui a sua estratégia, tenha em mente a sua estratégia, isso já era para estarem fazendo, né? Para na hora aplicar o método que te deixa mais tranquilo, tá? Cuidado com o tempo da prova, de novo. Então, cuidado com o tempo da redação. Vocês estão acostumados a fazer redação, sabem ali se vão fazer primeiro um rascunho, depois passar esse rascunho a limpo. Tem aluno que já faz meio que direto. Vejam, mas para ter tempo de fazer a redação e fazer uma revisão final. Sempre tem uma questãozinha ou outra ali que a gente está mais inseguro. Se está demorando muito tempo, deixa para depois. Às vezes, só o fato de esquecer um pouquinho ali, fazer outras coisas, a gente lembra, quando volta, fala, nossa, olha, não enxerguei esse ponto aqui dessa alternativa que eu estava na dúvida e esse ponto está completamente errado. Então, é a outra alternativa. Então, às vezes, essa revisão final e deixar algumas questões para o final, vale a pena, porque aí o cérebro descansa um pouquinho, desliga, distrai, e aí lembra depois. Quando a gente volta, ele lembra ou percebe coisas que não tinham sido percebidas, tá? É bem, bem importante isso. Vou voltar aqui. É bem importante isso, como uma estratégia para não perder nenhuma questão. E a revisão, né? A revisão final, não só se fez todas as questões, né? Se está tudo certinho, e deixar, aqui não deixei exatamente escrito, deixar um tempo tranquilo para o gabarito. O gabarito é a etapa mais importante ali. Se o aluno responde certo e marca uma coisinha errada no gabarito, você perdeu a questão. Então, muito cuidado com a ordem do gabarito. Eu sempre olho questão tal, letra tal, questão tal, letra tal. Não vai marcando, essa página aqui tem letra A, B, C, D. Aí marca lá A, B, C, D. Não, questão tal, letra tal. Eu gosto sempre, questão 3, letra A, questão 4, letra C. E aí vai marcando direitinho e conferindo no gabarito. Cada um tem que ter o seu cuidado. É sempre muito importante. Eu já vi muitos alunos relatarem que erraram uma, duas questões no gabarito, isso pode ser decisivo para a gente, né, para vocês.
Uma leitura cuidadosa das questões, obviamente, analise as opções. Uma das coisas que eu faço muito aqui com vocês é, mesmo tendo certeza de uma alternativa, vejam se as outras vocês discordam. Tem muito aluno que tem pressa, alguns alunos que são ansiosos ali para responder, vê lá, alternativa B, acha que está totalmente certa, e aí marca B e pula, né? Então, marquem a B, entendam porque a C, D, E, A estão erradas, vejam se vocês concordam, porque às vezes a gente pode concordar com outra, e aí vai ficar uma discussão entre uma questão e outra. Então, no meu método aqui, quando eu dou aula, eu sempre afirmo, né, e defendo ali por que a gente está marcando tal alternativa, e mostro porque as outras estão erradas. Acho isso uma questão muito importante, não só entender a certa, mas entender por que as outras estão erradas, mesmo na hora de fazer a prova. Isso é super importante, tá? A questão aqui de abordagem de questões difíceis, né? Marquem, fiquem na dúvida, depois pulem e voltem depois. Isso é uma técnica para nos ajudar a esquecer um pouquinho, refrescar a cabeça e depois voltar. E ter sempre um pensamento, né? Que aqui é uma técnica de programação neurolinguística, um pensamento positivo, pessoal. É normal o aluno falar, aí não sei fazer, aí depois vem outra alternativa, também não sei fazer, e o cérebro vai destruindo assim a nossa confiança, né? Porque não sabe fazer uma, não sabe fazer outra. Tenham a confiança. Ó, passei o ano inteiro estudando, 3 anos, a vida inteira estudando, né? Porque não é uma bagagem só nem dos 3 anos, é uma bagagem que os alunos trazem desde sempre, desde começar a estudar, é testado agora, por mais que os assuntos sejam específicos mais específicos do ensino médio. Mas tenham confiança, falar, estudei bastante, estou preparado, mesmo estando nervoso ou errando um ou outro, os outros concorrentes também estão na mesmíssima situação. Todos estão querendo passar, todos estão nervosos, uns mais, outros menos, mas tenham a tranquilidade ou pensem positivamente para ter tranquilidade de continuar a prova, né? Então, se pular uma questão, pensa, ó, daqui a pouco eu volto e resolvo essa questão. Eu tenho capacidade. Posso não estar lembrando agora, mas daqui meia hora que eu for voltar nessa questão, eu já vi isso, já assisti aula sobre isso. Pensem de forma positiva. Ultimamente, eu tenho visto bastante reportagens, né, por conta muito da Olimpíada, por conta da Rebeca, por exemplo, apareceu algumas reportagens dela falando sobre isso, do pensamento positivo que ela desenvolve, que ela vai conseguir, tanto nos treinamentos quanto nas provas, né? A Rebeca Andrade na ginástica, o Michael Phelps na natação. Então, vários atletas usam esse tipo de técnica, tá? Não é algo restrito aqui aos estudos, é para a vida, né? Então, usem a técnica de pensar que vocês são capazes, que vocês vão fazer, vocês já se prepararam, então vocês são capazes e tenha confiança de fazer. Isso ajuda muito o psicológico, tá? A questão da eliminação das alternativas que for achando muito diferente ali do que não é para marcar, todos vocês sabem, para ter, no caso de um chute, uma questão ou outra, a gente não sabe responder, mas a gente pelo menos chuta ali entre duas alternativas e não entre as 5. Isso também vocês sabem, hoje não é dia de especificar tanto isso. Rever as respostas direitinho, para corrigir qualquer erro, corrigir qualquer eventualidade que apareça ali. Qualquer coisa que a gente acaba mudando, às vezes, de alternativa, faz parte, né? Às vezes os alunos ficam inseguros em mudar, mas essa discussão, essa discussão, autodiscussão ali, né? Uma discussão com a prova faz parte da, das provas, né? Faz parte da realização para a gente corrigir uma coisa ou outra que possa ter errado, uma alternativa ou outra que possa ter errado. Com base nisso, vale salientar, né? Vocês sabem, obviamente, muito cuidado, óbvio, com as questões de segunda fase ali, das específicas de biologia e química,
que elas valem 5 pontos, né? Então, 5 questões das outras é uma só dessas, 10 de biologia e 10 de química. Tomem muito, muito cuidado com essas questões, porque elas valem metade da nota da prova. A redação, mais 25%, e todas as outras, 25%, né? As 40 questões, que também tem biologia e química lá, vale 25% da nota da prova. Então, cuidado, nem sei se, né, eu faria antes essas questões, ou, né, faria antes ou faria depois. Eu talvez adotasse uma estratégia, eu prefiro fazer na ordem, mas talvez adotasse uma estratégia de fazer antes. Se tem mais confiança em biologia, enfim, não sei. Sigam o que vocês planejaram já. É muito individual isso, tá? Para manter a calma durante a prova, às vezes a gente fica mais ansioso, errou uma questão, chegou numa questão que a conta não está batendo, já que são questões objetivas, né? Chega em matemática lá, eu não consigo encontrar aquele resultado. Respiração, pessoal, né? Então, respirar, acalma, espera um pouquinho, estica as costas, porque é cansativo, respira um pouco, para voltar o oxigênio no cérebro. É bioquímica isso. Então, o cérebro funciona com oxigênio. Então, respirem, para puxar bastante oxigênio para o cérebro, isso ajuda o cérebro a trabalhar, tá? Respire fundo e lentamente para controlar a ansiedade e manter a calma durante a prova. Tenham esse pensamento, essa visualização positiva, esse pensamento de que vai dar certo, de que vocês são capazes, de que vocês estiveram se preparando ao longo do, do ano, né? Quem está aqui no curso assistindo às aulas, eu fiz tudo. Eu estava até pensando esses dias que eu dei poucas aulas, né? Qual que era o objetivo? Pegar alunos que estavam ali no meio do caminho, que estavam sabendo algumas coisas já, porque estão fazendo escola normal, e focar, falar, o caminho para a PUC é esse, porque eles só pedem isso. Então, a gente foi pensando como a PUC pensa o ano inteiro, né? Estamos desde abril, tem bastante material, bastante aula, e tudo que eu falei foi pensando na prova da PUC. Outras pessoas que estão fora desse nosso trabalho aqui, não pensaram só na PUC esse tempo inteiro, pensaram em outras faculdades, em outros cursos, principalmente faculdades. E é muito diferente, né? O ano que vem a proposta é ampliar e fazer Einstein, Santa Casa, São Camilo, enfim, FMJ, só que são provas totalmente diferentes. Para cada prova, é lógico que estudando para uma você aprende bastante coisa para as outras, mas cada prova tem uma característica muito, muito distinta, tá? Do jeito que a gente foi bem específico para a PUC. Aqui vocês levantaram a mão, deixa eu ver o que está escrito aqui. Dentro das 50 questões que valem 1 ponto, tem química e biologia também, exclamação, né? Não é nem interrogação, tem também, tá? No edital, eles não falaram quantas são, quais são, enfim, de cada matéria, mas tem sim as normais, tem física, tem filosofia esse ano também, né? Não lembro se é filosofia e sociologia, e tem biologia e química também. Então, deve ter pelo menos umas três de cada ali, 4 de cada, como tem muitos vestibulares. E aí seriam mais 4 pontos de biologia, 4 pontos de química. Eu estava até com o edital, que eu fiz com o edital. Não lembro onde estava o edital. Eu estava até com o edital aberto, mas acho que estava no celular. Para tentar relembrar o que estava falando sobre isso, a gente poderia passar o olho rapidamente para ver isso. Daqui a pouco, deixa eu já digitar aqui que vai ser mais produtivo aí já para matar essa dúvida. Camp, prova, medicina. Vamos ver se eu acho rapidinho o manual do candidato aqui.
Só achando as provas anteriores. Eu acho que eu sei onde eu tenho aqui. Isso, falou aqui. Então, das provas, deixa eu até compartilhar essa página aqui com vocês, que vai ficar melhor ainda. Deixa eu ver que página tá. Prova, 45. 45, aqui, ó. Então, tem uma redação com valor de 50 pontos e 50 questões objetivas de múltipla escolha referentes aos conhecimentos gerais, valendo um ponto cada um. E de conhecimentos gerais, deixa eu ver se ele fala aqui, prova de conhecimentos gerais, com questões de múltipla escolha, suscitará reflexão e raciocínio, não simples memorização, serão fornecidos um ou mais textos geradores, orientadores das questões, o que é comum na PUC, né? Ele não especifica aqui mesmo. É que ele fala Artigo que vão ter 14. 50 objetivos citados no artigo 14. O artigo 14 está ali em cima. Boa. Ah, sim, claro, claro, claro. Então é para estar, né? Faz sentido. Tá bom. João, eles tiraram as dissertativas da PUC? Tiraram, Ah, tá. Obrigada. tá? Então agora são 10, ó, composta por 20 questões objetivas de múltipla escolha de química e biologia, valendo 5 pontos cada questão. Essas questões que são as substituintes aí da prova dissertativa. A maioria esmagadora dos alunos detestou isso, eu também não gosto. Eu prefiro a prova dissertativa, porque aí você sempre manifesta ali algum conhecimento, né? Fica mais difícil tirar zero para quem estudou. Mas o que eu tentei falar para os alunos é o que acontece. Um aluno que tira 7 numa prova dissertativa, ele vai tirar 7 numa prova objetiva. Então, a ideia ali, e ainda tem mais questões, né? É que a média, o aluno nota 7, ele vai ser nota 7 de qualquer forma, né? Nas provas objetivas ou dissertativas. Então, não precisam se assustar muito com isso. O que eu gostei é que agora são 10 questões de biologia e 10 de química. Antes eram basicamente 3, né? Porque tinha uma questão de biologia, A, B, C e às vezes D, uma questão de química, A, B, C e às vezes D. Então eram 3 ou 4 e agora a gente tem 10. E quanto mais questões eu prefiro para o aluno que está estudado, porque aí dá para ele ir ganhando pontos, por mais que perca um ou outro, perder uma questão pesa menos ali. Quando são menos questões, então, vamos supor que se fosse só A e B, você errou A, você perdeu metade da prova ali, desse percentual de pontos na prova. Tá, então era isso. Deixa eu voltar para lá, para a gente também fazer uma revisão de algumas questões. Então, voltando para as estratégias da prova, manter a calma, respirar, né, se alimentar também. Eu já falei da outra vez que eu gravei essa aula mesmo. Eu gosto de levar pouca coisa, 2 chocolates ali, uma barra pequena, só para dar o carboidrato de energia, pouca água, uma garrafinha de água, não precisa levar um monte de comida, senão a gente fica muito focado em comer, eu principalmente, ficaria muito preocupado em comer e não fazer a prova. Pouca coisa, muitos de vocês passam a manhã inteira sem se alimentar na escola, e ninguém fica com essa fome toda, né? Aí depois lancha num momento específico ali, ninguém fica com essa fome toda.
Técnicas para manter a concentração, isso daqui seria mais na hora dos estudos, né? Mas aqui na hora da prova, hidratar bem e eliminar ou tentar eliminar as distrações, né? Durante a prova tem outras pessoas fazendo, foquem no trabalho de vocês, baixem a cabeça, esqueçam os concorrentes, porque senão acaba distraindo. E aqui era a conclusão da outra aula mesmo, assim, não preciso ser mais incisivo nessa questão aqui, tá? Eu só não lembro uma coisa que era o horário da prova, é de manhã, né? De manhã, geralmente não é de manhã. É da 1 às 6. Geralmente é à tarde, é. Da 1 às 6. Então, tá lá para cima. Então, cuidado com a alimentação. Da 1 às 6, cuidado com a alimentação, porque 1 da tarde, alguns de vocês estão saindo da escola, indo almoçar e dá aquela queda pós-almoço, né? Isso já faz parte da biologia também. Quando nos alimentamos, que é algo super importante para o corpo, os nutrientes, o corpo faz o seguinte: manda o próprio fluxo sanguíneo para o estômago e depois intestino, para realizar a digestão desse alimento e absorver esses nutrientes. Com isso, os músculos e o resto do corpo, que não é necessário nesse momento, pós-almoço, perdem essa tensão sanguínea, essa tensão do corpo inteiro. Por isso que a gente tem a moleza, né? Então, ficar mais mole pós-almoço e fazer a sesta, aquele período que dá vontade de ficar deitado sem fazer nada, é fisiologicamente normal, que está caindo bem na hora da nossa prova. Então, eu faria a seguinte coisa: como tem que estar lá 1 da tarde, tem que sair de casa no máximo antes do meio-dia, tentar, por mais difícil que alguns alunos tenham dificuldade de comer mais cedo, comer ali 11h30, talvez, se alimentar direito, se alimentar com bastante fibra, mas também não mudar muito a alimentação de vocês, mas a fibra ajuda a diluir esse alimento ali, esse fornecimento de alimento e de energia ao longo da prova, mas não almoçar correndo, né? Porque aí vai começar todo mundo a ficar estressado em casa. Almoça correndo, para sair correndo de casa, chegar correndo na prova, aí a hora que chega e acalma, é 1 da tarde, aí dá aquele banzo de almoço ali, do almoço sendo digerido, tá? Então, também tem que tomar cuidado com isso. É um horário que é cruel ali para começar uma prova, mas enfim, é o que temos. Também não daria para ser das 2 às 7, também ficaria muito, muito mais tarde, né? Então, uma prova longa que a gente precisa dessa atenção. Pensando nisso também, a gente pode pensar numa alimentação dessas 5 horas, quem sentir muita necessidade, eu falei só 1 barra, 2 de chocolate, que é o que eu levo, mas eu fico numa boa. Se o aluno não fica numa boa, leva alguma coisa para comer, né? Hoje em dia eu tomo muito whey à tarde, quando eu estou entre aulas, por exemplo, sem tempo, eu tomo whey, que é proteína, a proteína segura um pouco a sensação de fome, faz um whey, quem fizer atividade física, por exemplo, um whey com leite, porque aí tem um pouquinho de carboidrato, pode até pôr um pouco de açúcar também, um pouquinho, enfim, ou aqueles próprios shakes prontos, que dá uma segurada na fome, qualquer coisa, né? Não é muito indicado de tomar, apesar de ser saudável, mas é muito calórico ali, aqueles que está na moda ali, tem vários nomes, enfim, que é o whey já com leite pronto, ou o que vocês estão acostumados, né? Pode ser até um pão com mortadela, um pão com queijo, o que qualquer um tiver acostumado a comer à tarde, um pouquinho para segurar essa fome. É muito importante, tanto para não ficar pensando na fome, quanto na parte de repor energias, né? Para a prova. Isso é biologia pura aí. Com isso, com essa revisão e atenção redobrada aí para a hora da prova, a gente pode rever ou
começar a ver, na verdade, as questões que eu tinha separado para hoje. Na verdade, faz alguns dias. Na semana passada eu já vinha fazendo isso e estava achando muito importante, porque foi uma prova que eu gostei muito da Santa Casa desse ano, e gostei muito no sentido de nos ajudar para a prova que a gente vai fazer. Deixa eu ver onde está aqui. Onde eu parei. Então, as questões de biologia, já falei bastante. Estava dando continuidade para as questões de química, que eu tinha parado nessa daqui, acho que foi essa daqui de entalpia, importantíssima também, um assunto que provavelmente cai na prova. Eu não fiz uma coisa que eu falei que ia falar. E essa daqui de velocidade da reação que eu ainda não tinha respondido. Que acho que são as duas últimas. Não, tem mais. Tem bastante mais. Uma coisa que eu falei que ia compartilhar e falar com vocês para vocês revisarem, né? Mas não está aberto aqui, deixa eu abrir logo. Do que vocês podem revisar. Tem coisas que são muito curtas, rápido de revisar. Vou apresentar aqui. Então, a planilha que eu fiz desde o começo, que é a planilha que orientou as minhas aulas, né, até hoje, que foi compreender o que caía na prova e focar nisso. Vou ver se está certinho aqui em vocês. Isso. Então, os conteúdos mais pedidos de biologia e química. Fisiologia é um conteúdo longo, mas se o aluno tiver interesse de ler ali, principalmente sistema excretor, sistema circulatório, sistema respiratório, tecido nervoso, então não é nem o sistema nervoso central, periférico, não, é o tecido nervoso, que são os neurônios, cai bastante, né? De fisiologia vale a pena, porque caiu nas últimas 8 provas, aqui agora tem mais um pouquinho, né? Tem umas 10, 12 provas que eu peguei as de meio de ano, enfim, 12 questões, então é certo que vai cair uma questão dessa. Evolução, que é um assunto complexo, é gostoso, geralmente os alunos gostam, mas tem alguns detalhezinhos, dá ainda tempo de rever hoje, amanhã. Ecologia, com certeza, principalmente o processo de eutrofização, vai cair na prova, eu quase posso apostar que vai cair na prova. Leis de Mendel, geralmente os alunos não têm dificuldade. Metabolismo energético, também. Eu gravei uma aula faz 2 semanas sobre metabolismo energético. Quem não assistiu ainda, assista essa aula, porque também é uma questão importante. E aí as outras aqui, né, que já caíram, regulação gênica, característica animal, osmorregulação, aí já começa a expandir muito, e aí não daria tempo de fazer uma revisão. Eu focaria nisso daqui, já tem bastante coisa, né? E na ordem de prioridade, principalmente evolução e ecologia, que são mais curtos do que fisiologia, que é mais longo, mas também caiu mais, né? Bem mais. Então, ficaria por aqui para os alunos revisarem. Não, tenho muita segurança na fisiologia. Tá, vai para outro, escolhe outro. Esqueci o que eu ia falar. Tem algumas questões dessas daqui que eu fiz, e aí a importância de vocês terem conhecimento sobre o que ainda não dominam, né? Saberem o que não sabem, né? Terem conhecimento dos seus erros e olhar, né? Pegar as provas anteriores, como eu sempre falei para vocês fazerem, pega as provas anteriores, vê essa questão 35 aqui da prova de 2023, ainda não está legal. Vou ver como faz, né? Tem a aula gravada, tem uma aula só, uma não, mais de uma aula de fisiologia, lá no módulo de fisiologia, procura essa questão aqui, ou vai no módulo de ecologia, a questão que não sabe, é 39 de 2017, vai lá que está gravado lá para vocês ainda olharem essa última vez. Já de química, aqui
Essa de células-tronco é lá de cima, né, de biologia. Já de química, isso é um negócio muito rápido de fazer, né? A folhinha, que é uma folha só, sobre as funções orgânicas. Isso daqui tem que saber, vocês não têm dúvida, geralmente. Tem que saber, se tiver alguma dúvida, leva essa folha, pode levar até a hora da prova. Entrar lá, olhar a última vez, tem que decorar, mas eu acredito que isso daí não seja dúvida para ninguém. Tomar cuidado com a fórmula molecular nas questões, que vai cair provavelmente, mas isso também não é dúvida, é mais atenção. Já de soluções, aí são mais, talvez, as fórmulas para ajudar quem tiver dúvida, mas também não é. Cálculos químicos também não é algo para ser revisado. Seria ali para ver qual questão que vocês ainda não dominam, para dar uma olhada no final. O que eu olharia com carinho, saber ali os processos de número de oxidação, para obter o número de oxidação, quem tiver dúvida, e oxirredução, quem tiver dúvida também, é óbvio. E termoquímica, que caiu muito, que foi a questão última que eu gravei ali, da prova da Santa Casa, os processos de calcular o ΔH na termoquímica é importante. De resto, aí vem mais questões que não seguem tanto não tem um grau de importância tão grande, mas é isso. Foquem ali naqueles pontinhos que vocês ainda não dominam. Não tentem aprender nada novo. Vocês já sabem muita coisa. Às vezes uma correção ou outra que precisa ser feita, tá? Vamos lá, pegar mais algumas questões para responder. Como a questão... Deixa eu tirar aqui. Como a questão... Cadê? 56 e 57, que tem esse texto, mas as duas questões estão abaixo e ao lado aqui, né? Eu coloquei o texto copiado. Então, pelo que a prova da PUC falou, terá um texto que vai levar o aluno a interpretar esse texto, interpretar o que está acontecendo na casa que tem a tabela, para responder a questão. Então, é bem o molde do que está acontecendo aqui. A ureia, OCNH2, é empregada na agricultura para a recomposição dos nutrientes do solo. Sua hidrólise resulta em dióxido de carbono e amônia, e é representada na equação que está aqui abaixo. A urease é uma enzima que catalisa essa reação. Então, poderia muito bem ser perguntado sobre essa urease. Mas acho que não, pelo que eu lembro, não é. Um estudo da rapidez da hidrólise da ureia foi realizado em 5 experimentos, nos quais foram variadas as concentrações de ureia e a temperatura da solução. Um dos experimentos empregou a enzima urease. Os dados desses experimentos são apresentados na tabela a seguir. E aí eu vou antecipar aqui que essa questão aqui, a 57, eu vou fazer primeiro, que eu acho mais legal. O experimento em que foi empregada a enzima urease foi de número... Deixa eu usar esse daqui, vai. Já está aqui. Então, vamos lá. O que está aqui envolvido é velocidade da reação. Quão mais rápidas, ou quais fatores influenciam na velocidade da reação? Um deles é a temperatura. Então, para duas moléculas reagirem, para ocorrer uma reação química, eu preciso que as moléculas tenham o choque efetivo, então que elas se encontrem de uma forma correta e com uma energia suficiente, que é a energia de ativação, para elas se chocarem, o choque efetivo, e se moldarem ali, né, reagirem em outras moléculas. Então, eu tenho duas moléculas no início, depois esses átomos, obviamente, se reorganizam para formar as duas moléculas no final. A temperatura ajuda nisso, porque como as moléculas elas estão agitadas, e elas precisam estar agitadas com energia cinética para se encontrarem, quando eu aumento a temperatura, elas estão com mais energia cinética. Então, elas se encontram mais facilmente, com mais velocidade,
com mais energia, por consequência, energia cinética. Então, facilita a velocidade, ou aumenta a velocidade da reação. Obviamente, se duas moléculas, duas ou mais, tá? Precisam se encontrar, a concentração delas, a quantidade que elas estão, concentração delas, também influencia. Então, se eu tenho mais moléculas, elas vão se encontrar mais vezes naquele ambiente, essa reação vai ocorrer mais rapidamente. Também, uma coisa que não está sendo abordada aqui nesse exercício, geralmente é a primeira coisa que a gente fala, mas eu deixei em terceiro, porque aqui a gente está com temperatura e concentração sendo abordado, é a superfície de contato. Isso é muito importante. De contato. A superfície de contato é quanto mais triturado ali aquelas substâncias estiverem, mais rápido elas vão se encontrar, mais rápida vai ocorrer a reação química. E o exemplo clássico é, por exemplo, se vai enferrujar um bloco de ferro antes de uma limalha de ferro. Então, se eu tiver um bloco de ferro, para ele enferrujar, ele tem que entrar em contato com oxigênio. Só o ferro que tiver na superfície é que vai reagir com oxigênio. Já a limalha de ferro, aquele pozinho de ferro, eu tenho uma maior superfície de contato, um maior contato entre o ferro e o oxigênio, então essa reação ocorrerá mais rapidamente. E também o catalisador. Que é catalisador? Que é uma molécula ou uma enzima, por exemplo, que não participará da reação como reagente ou produto. Então, o catalisador não sofre mudança ao ajudar essa reação a ocorrer. Então, o catalisador ele pode fazer uma reação ocorrer mais rápido e depois, na sequência, fazer outra reação do mesmo tipo ocorrer mais rápido e várias reações. Então, ele não sofre mudança durante a reação, também acelera a ocorrência da reação. E é justamente isso que o exercício está perguntando. O experimento em que foi empregada a enzima urease foi de número. Então, vamos lá. Dessas reações, as que tiverem maior temperatura são para ocorrer mais rapidamente. Se tem maior temperatura, qual que ocorrerá mais rapidamente? A que tiver maior concentração, aqui no caso de ureia. Então, o experimento 2, ele tem maior concentração de ureia, então dos reagentes, ou de um deles, né, pelo menos, maior temperatura e está ocorrendo em 3 minutos. Vamos pegar o oposto. Uma que tem menor temperatura, por exemplo, a 3. Ela está a 20 graus, né, que são as menores temperaturas dos experimentos, e tem menor concentração de ureia, 2,5 mol por litro. Qual que é a tendência? É que demore, como está aqui, mais tempo para ocorrer. Só que analisando todos esses dados, a gente percebe aqui uma incongruência ali, ou algo que não segue tanto o padrão, quando eu tenho esta reação 4. Por quê? Ela tem menor concentração, assim como a 3, está numa menor temperatura, assim como a 3, então era para ela ocorrer mais demoradamente, então demorar o tempo de liberação dos gases, que são os produtos, né? Os gases CO2 e a amônia, NH3, são os produtos. Então, quanto mais demorar para liberar os gases, mais demorada está acontecendo essa reação. Só que essa reação 4, ao invés dela durar 12 minutos, como o experimento 3, ele está demorando só 2 minutos para liberar toda a quantidade de gás possível. Isso é decorrente à enzima, que é o catalisador, né? Na verdade, é um catalisador enzimático. A enzima é um catalisador biológico. Então, como tem a enzima,
mesmo a uma baixa concentração, a uma baixa temperatura, a reação ocorre mais rapidamente. Demorou só 2 minutos, que é o menor tempo de todas as possibilidades. É menor ainda do que a uma maior temperatura e uma maior concentração. Tá? Uma questão que é para ser muito tranquila e pode ser perguntada numa prova, porque muitas vezes cai, tá? E, voltando, utilizando o texto também, a questão 56. A gente não vai precisar muito do texto, na verdade, tá? As geometrias ao redor dos átomos de carbono centrais das moléculas de reagente e produto da reação do experimento ureia e dióxido de carbono são, respectivamente. Então, aqui é geometria molecular, e a geometria molecular, a gente precisa de uma série de conteúdos, né, envolvendo ligação química, envolvendo polaridade, envolvendo reação química, envolvendo ali a teoria da repulsão do par eletrônico. Quem não lembra disso, a gente tem aula disso também, vale a pena olhar. Eu vou ser mais sucinto aqui, que não vai, como uma revisão, dar tempo da gente rever isso, tá? Então, ele só pede da ureia, que está ali representado, tá assim, ó, OC, NH2, e o gás carbônico. Gás carbônico é inadmissível o aluno não saber, tá? É porque cai muito. O gás carbônico é o gás, é uma das moléculas que mais cai em todos os exercícios de química. E cai bastante em biologia também. Então, eu vou começar pelo gás carbônico, que é o carbono, que faz 4 ligações, e ele está ligado aos 2 oxigênios, 2 ligações cada uma, de uma forma, de uma geometria linear. Porque, segundo a teoria da repulsão do par eletrônico, ele não tem, o carbono, que é o átomo central, não tem elétrons na última camada sem fazer ligação, então não ocupa um espaço para empurrar os átomos ligantes, assim como, por exemplo, o H2O. Então, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, então ficam 4 pares sem fazer ligação. E esses pares de elétrons, teoria da repulsão do par eletrônico, o par de elétrons não ligantes empurra ou repele ali os átomos que estão fazendo ligação com o oxigênio. Então, a água é angular, basicamente porque sobra elétrons não ligantes no átomo central, e o CO2, o gás carbônico, é linear, porque não sobra, nem tem carbonos, não tem elétrons sem fazer ligação no átomo de carbono. E isso a gente vai precisar aqui um pouquinho não, muito, para a ureia. Deixa eu deixar esse menorzinho aqui, mas eu não quero apagar. A gente pode precisar dele. Então, vamos começar no carbono, porque é o átomo central. O carbono está ligado aqui, às vezes fica... Do jeito que está escrito, facilitou, tá? Às vezes não está escrito a ureia assim, não. Ele vai se ligar a 2NH2 e uma dupla com o oxigênio, em que a gente tem uma geometria trigonal plana. Se eu não me engano, está planar aqui. Piramidal, trigonal plana, está aqui. O que poderia gerar de discussão, por exemplo, seria uma outra molécula, que é o NH3, que é a amônia, que ela é piramidal, porque os átomos de hidrogênio, eles ficam fora aqui, todos para baixo, esse daqui que está fora do plano do papel, porque ele tem 2 elétrons não ligantes, teoria da repulsão do par eletrônico, que empurra
esses átomos de hidrogênio para baixo, tá? Fazendo a geometria piramidal aqui, só para servir de revisão. Piramidal. Mas que não é a molécula que é pedida no exercício. Então, eu tenho a ureia trigonal plana e o dióxido de carbono linear. Que a gente fica plana trigonal e linear, letra E, tá? Aqui, geralmente, a gente só chama piramidal, tá? Não piramidal trigonal, mas, enfim. Aí é piramidal, que geralmente aparece. Aqui seria trigonal plana invertido. Então, vocês também têm que tomar cuidado, porque dependendo da fonte conceitual que o professor que fez essa questão se baseou, a nomenclatura tem essas pequenas variações, tá? Continuar aqui. Essa questão, por conta do tempo, eu acho que eu não farei, apesar de não ser difícil. Vou pegar outras que valem mais a pena do que essa daqui, tá? Pra gente. Essa daqui também, a questão 59, tem umas que a probabilidade de cair é muito, muito baixa, tá? Eu vou focar. E depois acho que vai dar tempo. Acho que vai dar tempo. Mas eu vou focar nessa daqui primeiro. Que é a 60, que é a última da prova de química. Essa daqui eu tinha gostado dela. Mas para a PUC, aquelas também, obviamente, mas essa daqui está principal. A morfina é o princípio ativo do ópio e é caracterizada como opioide. Ela é empregada em medicamentos para alívio de dores agudas. Sua forma estrutural é representada na figura. Então, por que eu gostei mais dessa? Porque muitas questões da PUC, todas as provas têm uma molécula grande, muitas vezes vai pedir a fórmula molecular. Então, o aluno precisa pegar essa molécula inteira e descobrir a fórmula molecular. Eu não lembro se nessa questão eu vou precisar disso. Em água, a morfina comporta-se como uma base fraca, com constante de equilíbrio em 20 graus Celsius. O Kb dela é igual a 10 a menos 8. Seu equilíbrio é representado a seguir. Então, tem a morfina, quando reage com água, vira essa morfina H+, e libera a hidroxila, deixando o ambiente mais básico, né? E aqui a gente poderia também trazer uma questão de deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, que é super importante. Então, se eu quiser produzir mais morfina, o que eu faço? Eu tenho que deslocar a reação no sentido inverso, e para isso, ou eu aumento a morfina H+, ou deixo o ambiente mais básico, né? Aqui eu estou só lembrando alguma coisa para quem tem mais facilidade, tá? Se não, precisa retomar conteúdos que a gente já viu já e tem gravado. Então, se eu aumento a quantidade dos produtos, eu desloco a reação no sentido dos reagentes. Se o exercício pedir para eu produzir mais morfina aquosa, só a morfina, não a morfina H+, eu preciso aumentar a quantidade de morfina H+, para deslocar para a esquerda, ou aumentar a quantidade de íons hidroxila. E para aumentar a quantidade de íons hidroxila, OH-, eu preciso deixar o ambiente mais básico, que foi o que eu escrevi aqui, tá? Então, quem tiver dúvida nisso, ainda dá tempo. Tem uma aula recente também que eu gravei sobre isso, dá tempo de olhar isso. E aí ele continua. Uma solução aquosa de morfina com concentração 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro tem pH a 20 graus Celsius igual a... Então, ele me dá informações do Kb, que é 10 a menos 8,
ele me dá a concentração molar, que a gente pode deixar assim, ou também é representado por concentração molar, assim, em alguns lugares, principalmente na forma de log, por exemplo, que vai dar 1 vezes 10 a menos 2, essa é a concentração da morfina, mol por litro, e ele pede o pH. Tá? Nesse caso, tem dois caminhos para fazer. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Eu vou escrever aqui mesmo, talvez. Acho que vai ser mais. Tem dois caminhos para a gente fazer. Um mais longo, mas já que ele me deu a concentração, eu vou fazer pela fórmula. Estou na dúvida. Eu já fiz de dois jeitos esse. Eu queria pegar bonitinho os dois, as duas fórmulas, mas eu vou acabar escrevendo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tem. Acho que eu vou fazer do jeito mais demoradinho, talvez. Seguinte. O KB é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Todos os Ks vai ser a concentração dos produtos sobre os reagentes, menos o KPS, que acredito que não vai ser perguntado na PUC, nunca foi, que aí seriam só a constante do produto de solubilidade. Então, é o produto do que foi dissolvido, do que foi solúvel, então é só dos produtos, tá? Do KPS. Mas, se não, é concentração dos produtos sobre reagentes. O KB dessa nossa reação, então, eu tenho produtos sobre reagentes. Como é que ficaria? E aí, a água não vai entrar, tá? A água não entra no nosso KB. Ficaria a concentração da morfina, vou escrever só morfe, H+, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração da morfina normal. Essa é a fórmula do nosso KB. A questão é, a cada 1 mol de morfina, H+ gerada, eu também gero 1 mol de íons hidroxila. Então, a quantidade de morfina, a concentração da morfina H+, vai ser igual à concentração da hidroxila, que é 1 para 1. E que isso eu vou chamar de X, tá? Vou pegar essa informação, puxar aqui para baixo, para a gente ficar com ela. Deixa eu ver onde é que eu vou. Puxar para cá. A concentração de morfina H+ é igual a de OH-. Para que isso? Para a gente chamar isso de X vezes X. É muito utilizado isso. Já a concentração de morfina, ele falou aqui, ó, uma solução aquosa de morfina com concentração 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, a gente já tinha anotado, que eu vou colocar só o 10 a menos 2, né? Eu não preciso colocar 1. Fazendo muita bagunça aqui nisso daqui, peraí. Vou deixar mais para baixo. Vamos para baixo, não para o lado aí. E o KB que ele deu, que era 10 a menos 8. Então, a gente fica com a seguinte situação. 10 elevado a menos 8, que é o KB, é igual a x vezes x, depois a gente transforma em x², dividido por 10 a menos 2, passo menos 2 multiplicando, então eu vou ficar 10 a menos 8 vezes 10 a menos 2, igual ao x vezes x, que é o x²,
10 a menos 10, multiplicação de potência da mesma base, a gente soma os expoentes, então menos 8 mais menos 2 vai dar menos 10. Isso é o x quadrado. Jogando a raiz, né, a potência ao quadrado, para o outro lado eu jogo para uma raiz quadrada, e invertendo eu vou ficar, então, com x igual a raiz quadrada de 10 a menos 10. A função da raiz, se ela é quadrada, é dividir esse expoente. Então, isso daqui é a mesma coisa do que x igual a 10 elevado a 10, vou até deixar de vermelho, dividido por 2, da raiz quadrada. Então, isso daqui eu fico com x, que vai dar 10 a menos 5 mol por litro. Mas quem que a gente chamou de x? A gente chamou de x, que vai nos interessar, a concentração de OH-, 10 a menos 5 mol por litro. Também chamou a morfina H+, mas a gente não precisa disso para o pH. E a gente vai lembrar de outra coisa, que o pOH é igual a menos log da concentração de OH- na base 10. Né? O pH é com a concentração de H+, o pOH, que é o potencial hidroxigênio-iônico, é com a concentração de OH-. Então, vamos calcular isso daqui. pOH, estou fazendo de um jeito o mais devagar possível, mas o aluno que já está sabendo mais, o expoente dessa concentração de OH- já vai dar o pOH, tá? Já vai ser 5, mas vamos descobrir como é isso usando o log, que pode ser uma revisão aí para matemática também. Aqui é menos 1 vezes o log, né? A gente não precisa escrever. Eu gosto sempre de separar aqui, tá? Para ficar o log da concentração de 10 a menos... Vou colocar só 10 a menos 5, perdão. 10 a menos 5. Na base 10, que eu não precisaria escrever. Uma das propriedades do logaritmo é que o expoente do logaritmando eu passo multiplicando todo o log. Então, vai ficar menos, abre parênteses, menos 5 vezes o log de 10 na base 10. Então, pOH é igual a menos, por isso que eu coloco para fora aqui, menos 5 vezes o log de um número na mesma base, onde o logaritmando e a base são iguais, é 1. Então, eu vou ficar com pOH igual menos 5 vezes 1 é menos 5 com menos 5 aqui no parênteses, vai dar mais 5. Só que a gente não quer o pOH, quase nunca a gente quer o pOH, a gente quer o pH. E aí a última relação é que o pH mais o pOH é igual a 14. Se o pOH dessa reação está dando 5, então o pH vai ser 14 menos 5, que vai dar 9, um pH básico, tá? E é essa a resposta que a alternativa quer. Qual é o pH dessa solução? É um pH 9, tá? Mostrei aí o jeito um pouquinho mais longo, mas é o que os alunos mais treinam. Vale bastante a pena ter esse conhecimento, porque pode ser pedido na prova, e ainda a gente trabalhou ali pH, entre outras questões, né, do cabelo. Aqui, vamos escolher outra das duas ali para... Não lembro qual que eu prefiro. Essa daqui não, essa daqui... Essa daqui pode ser de é de eletrólise. Apesar de não cair eletrólise, nunca ter caído, é uma questão que vale a pena a gente olhar. Porque tem a ver com
NOx um pouquinho ali e transferência de elétrons. Então, um pouco aqui. O alumínio metálico é produzido industrialmente a partir da eletrólise ígnea a 1000 graus Celsius da alumina, Al2O3, um composto obtido do minério de alumínio. O processo é realizado em uma cuba eletrolítica, que é um compartimento de aço revestido por uma camada de material isolante térmico. O polo positivo dessa cuba eletrolítica é constituído de grafite e o polo negativo é de aço. A figura representa a cuba eletrolítica. Então, está acontecendo o processo aqui, em que em marrom aqui eu tenho alumínio líquido, então esquentou tanto esse alumínio que ele derreteu. Eu tenho o eletrólito, que é o L3+, ele vai acabar reagindo, eu vou explicar aqui, o polo negativo, que é o eletrodo de aço, e o polo positivo, que é o eletrodo de grafite. Para não estender muito, porque eletrólise acredito que não vai cair, vamos pensar na seguinte coisa, que eu gosto de pensar. A eletrólise vai neutralizar. Então, qual que é o objetivo da eletrólise? Tornar as cargas neutras. Como isso? O alumínio 3+, para ele ficar neutro, ele precisa ganhar 3 elétrons. Então, o processo de eletrólise é uma forma de eu dar 3 elétrons para o alumínio. Aqui é quase uma seta, tá? Aqui vai ficar mais compreensível. O O2, o oxigênio 2-, que tem 2 elétrons, para ele ficar neutro, ele precisa perder esses 2 elétrons. Só que, ao contrário do alumínio, está escrito isso ali embaixo, tá? O alumínio 3+, ele ganha 3 elétrons. E aí ele vai ficar o alumínio sólido, né, em barra, uma barra de alumínio, porque é um metal, e aí os metais ficam ali uma barra com vários átomos de alumínio. O O2-, ele precisa descarregar, então ele precisa perder esses 2 elétrons. Só que o O não vai ficar O sozinho. Como é que é a forma neutra, né, do oxigênio? É o O2, que aí ele é um composto simples, ele está com carga 0. Só que então eu preciso de 2 oxigênios, esses 2 oxigênios perdendo, então, 4 elétrons ao todo, que aqui eu tinha feito de propósito, e não 2, né? Porque não é só um oxigênio, eu tenho que neutralizar os 2 de uma vez, para eles se juntarem e formar o O2, que eu não precisava ter escrito tão separado tudo aqui. Então, eu vou ficar com O2 mais 4 elétrons indo embora desse O2. Para onde tem que ir esses elétrons? Aqui é um processo de troca de elétrons. Então, esses 4 elétrons vão servir lá para o alumínio que está carente em elétrons, né? Então, a eletrólise vai servir, utilizando energia elétrica, para promover essa troca, tá? Que é o que está escrito aqui embaixo. Eu não quis mostrar aqui embaixo, apesar de já ter passado pelo exercício, justamente para a gente fazer essa reflexão, tá? Então, a gente vai deixar aqui, mas a gente não vai utilizar esse. O processo, justamente porque eu queria discutir essa questão da eletrólise neutralizar os átomos. As reações que ocorrem nos eletrodos são as seguintes, né? Igual a gente estava vendo, beleza. O eletrodo de grafite reage com oxigênio e forma CO2 gasoso, né? Então o grafite tem o carbono, vai formar o CO2. Supondo que todo o O2 produzido na eletrólise seja convertido a CO2 por reação com a grafite,
A cada 1 mol de alumina consumido no processo são formados quantos mols de CO2? Aí a gente tem que voltar para cá. A cada 1 mol de alumina, libera 3 mols de elétrons. Tá? E aí, para bater com esses... ele vai liberar, não, ele vai precisar, perdão, né? A cada 1 mol de alumina consumido, deixa eu ver como é que está ali. O alumina é o Al2O3, tinha perdido ali que ele tinha dado essa informação. Então, a cada 1 mol L2O3, eu vou formar quanto de cada um? A cada 1 mol de L2O3, eu vou acabar formando 2 mols de Al, mais... a gente precisa ver quantos mols de O2, né? A gente vai precisar balancear essa reação aqui, vai ficar mais fácil. Aqui, para o oxigênio dar certo, eu tenho que multiplicar aqui por 3, aqui por 2, e o alumínio por 4, então, vai dar certinho aqui. A cada 4 mols de alumínio, eu consigo gerar 3 mols de oxigênio, ou a cada 2 mols de alumina, eu consigo gerar 3 mols de oxigênio. Então, em 1 mol de alumina, que ele fala, a cada 1 mol de alumínio consumido no processo, são formados 1,5, né? Se é 2 para 3, vai ser 1 para 1,5, fazendo a regra de 3 simples aqui. Deixa eu deixar bonitinho, vai. Quem tiver mais dúvida. 2 mols de alumina geram 3 mols de O2, então 1 mol de alumínio gera X, que é a metade, né? E o O2 vai reagir formando o CO2. O que importa é que eu tenha a mesma quantidade de oxigênio, que são os 2 oxigênios. E na eletrólise da alumina ocorre reação no polo negativo. Na verdade, o cátodo é quem? Cátodo é quem reduz. E na eletrólise, o cátodo é negativo, tá? O ânodo é quem oxida, então perde elétrons, e o ânodo, na eletrólise, na pilha, ao contrário, o ânodo vai ser positivo na eletrólise. Então, na eletrólise da alumínio, ocorre reação no polo negativo, ocorrerá obrigatoriamente uma reação de redução. Então, a gente fica com a alternativa letra B, tá? A gente pode até escrever redução. Reação de redução. Tudo bem? A gente lembra aqui, então, algumas questões. Eu poderia trabalhar com essa reação ou com essa aqui, tanto faz, ia dar a mesma coisa. E a gente trabalha algumas questões aí de oxirredução importantes para qualquer prova, incluindo a nossa.